Olá! Sejam muito bem-vindos ao Inteligência Espiritual na Prática. Aqui nesse programa eu abordo temas que vão te levar na prática a elevar o seu QS, o seu coeficiente de espiritualidade. Isso mesmo. Aqui é Fabiola Hope e o tema de hoje é a quarta lei espiritual do sucesso, a lei do mínimo esforço. Isso mesmo, existe uma lei espiritual que fala que quanto menos esforço você fizer, mais você vai ter sucesso. Exatamente isso. Já parou para pensar? Isso é real? É possível? Sim, é possível e é uma lei espiritual abordada pelo médico especialista Deepak Chopra neste livro aqui, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro best-seller mundial, super recomendado, que vai te ajudar aí a ter dicas muito práticas e colocar isso, aplicar na sua vida, essas leis espirituais que regem o universo e que ele explica de uma maneira muito leve nesse livro, muito bacana. E a gente está fazendo aqui no nosso canal uma série sobre as sete leis espirituais do sucesso. É uma série muito legal que a gente está abordando de forma muito prática como que a gente aplica essas leis. Bem, dito isso, acho que vamos fazer um parênteses aqui para falar que sucesso é individual. O que é sucesso para mim não necessariamente é sucesso para você também. Eu posso querer ter muito dinheiro na conta, a casa dos sonhos, o carro maravilhoso, e você pode querer, como sucesso, ter melhor qualidade de vida, mais saúde. Então, para cada um, sucesso é diferente. Então, aqui vamos falar de sucesso de acordo com o teu conceito de sucesso, que é diferente para cada um, para cada ser humano. E para falar então da lei do mínimo esforço, eu quero primeiramente deixar muito claro o que não é a lei do mínimo esforço, o que não tem nada a ver com essa lei, que é preguiça. Gente, não tem nada a ver com a lei do mínimo esforço a palavra preguiça. Não é deixa a vida me levar, não é o conceito que a gente tem de carpe diem, né? Que é tipo, aproveita aí que o universo vai dar um jeito. Não é assim. Essa não é a lei do mínimo esforço. Não é eu vou ficar aqui agora, ó, recostada no meu sofá, ai, pensando na vida, fazendo nada e tudo que eu quero vai magicamente aparecer no meu colo. Não é assim. Quando a gente falou da lei da doação, a gente viu que a gente precisa doar, que a gente precisa entregar para o universo para receber de volta. Quando a gente falou da lei do karma, que é a lei da ação e reação, a gente também falou sobre fazer uma ação para daí então ter uma reação do universo. O que eu estou emanando para o universo é aquilo que eu recebo. Então que fique bem claro que a lei do mínimo esforço, ela não é a lei do zero esforço, é a lei do mínimo esforço. Não é preguiça, não é eu vou cruzar os braços, ficar aqui sentado esperando a vida cair do céu. Não é assim que funciona. Agora, o que que é? O que que é a lei do mínimo esforço? Se a gente olhar para a natureza, é muito fácil de a gente perceber esta lei, que é uma lei que rege tudo no universo, né? Então, se a gente olhar para as coisas mais simples da natureza, a gente vai entender esse aspecto, a gente vai entender essa lei espiritual. Por exemplo, a grama, ela não faz esforço para crescer. A flor, ela não faz esforço para florescer, para crescer e para exalar o seu perfume. Isso é o natural dela. Um peixinho, ele não faz esforço para aprender a nadar, ele simplesmente nasce e sai nadando. Um pássaro muito diferente daquilo que os desenhos animados nos mostram, né? Às vezes, que os pássaros têm medo de voar, que têm dificuldade para voar, que o bebezinho pássaro tem que aprender a voar, que ele tem que desprender de um esforço muito grande para voar. É, não é assim que funciona na vida real. O pássaro, assim que ele tá pronto, assim que ele já perdeu aquela pelagem inicial e que ele já tem penas e que ele tá pronto para voar, ele simplesmente se lança e voa, porque esse é o natural desta criatura. Este é o natural do pássaro. E o que que é o natural do ser humano? O que que é o natural da gente? Bom, se a gente observar os bebezinhos, o que que é o natural para um bebezinho quando ele nasce? O que que é natural?
É natural o bebê querer aprender. É natural do ser humano querer aprender com a vida. A gente observa tudo. Quem tem bebezinho em casa vai conseguir se relacionar com isso. Quem não tem, pensa numa criança pequena. A criança pequena, ela absorve tudo que está na sua volta, todo o ambiente, tudo. Ela vai absorvendo tudo. E ela vai aprender observando, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a engatinhar, a caminhar, a correr, ela vai aprendendo com a vida. Esse é o natural do ser humano. E para que isso? Para quê? Para materializar os nossos sonhos fazendo pouco esforço. Esse é o natural do ser humano. A possibilidade de materializar todos os nossos sonhos sem fazer muito esforço. E eu tô falando de sonhos aqui, não de sonhos oníricos, tá? De sonhos sonhados à noite quando a gente tá dormindo. Eu tô falando de sonhos sonhados de dia, de sonhos que a gente tem, de desejos, de vontades, né? Eu sonho ter uma profissão X, eu sonho ter um sucesso, que daí vai depender do que é sucesso para você, Y. Então, é materializar esses sonhos, essas vontades, esses desejos de forma fazendo o mínimo esforço, desprendendo o mínimo possível de energia. Esse é o natural do ser humano. E aí, o que vem aqui para mim, assim, que é muito forte? Não é forçar as coisas a acontecerem. Quando a gente força as coisas a acontecerem, não dá certo, não funciona. Se a gente está forçando um sapato para entrar no pé, porque o sapato é de um número menor que o nosso pé, e a gente força, aquilo vai machucar, aquilo vai doer, vai fazer calo, vai fazer bolha, não vai dar certo. A gente não vai conseguir ficar muito tempo com aquele sapato que é do tamanho menor, porque a gente está forçando para caber, porque a gente está fazendo, né, um esforço muito grande para estar ali naquele sapato. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a lei do mínimo esforço, ela quer dizer exatamente isso. Não força. Não força para caber. Se não cabe, não tá certo. Não força para se colocar numa situação que não é natural para você. Você pode ter sucesso em outras coisas, em outras áreas, naquilo que realmente é natural seu, naquilo que realmente faz sentido para a sua vida e não para aquilo que faz sentido para o que a sociedade, para o que os seus pais, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho impuseram em cima de você. Tem que fazer sentido para quem você é lá no seu íntimo, de verdade. Isso exige muito autoconhecimento, que é um outro capítulo aqui. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente colocar a lei do mínimo esforço na prática? A lei do mínimo esforço, ela tem 3 princípios muito básicos, muito fáceis da gente aplicar na nossa vida, que são princípios que norteiam essa lei e que vão nos ajudar aí muito facilmente a aplicar essa lei na nossa vida. Então, o primeiro princípio da lei do mínimo esforço é aceitação. Exatamente. Aceitar pessoas, situações problemáticas que aparecem na nossa vida. Por quê? Porque toda vez que aparece uma pessoa difícil, uma situação complexa mais difícil na nossa vida, é porque a gente estava precisando dela. Exatamente isso que eu tô dizendo. As coisas acontecem exatamente como elas são para acontecer, como é para ser. Nada acontece por acaso. Se aquilo está acontecendo na minha vida, é porque em algum momento desta vida ou de uma vida passada, eu desprendi energia que fez com que hoje eu estivesse vivendo esta situação. Eu emanei um certo tipo de energia para o universo que fez com que hoje eu estivesse passando por essa situação ou tendo aquela pessoa difícil na minha vida para lidar ou tendo aquela problemática ali para resolver. Então, é para ser do jeito que é. O que a gente tem que fazer? Aceitar. Aceitar que tudo que vem tem o seu benefício.
Aceitar que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê. E geralmente esse porquê é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução como ser humano. É exatamente para isso que as coisas acontecem. Não é simplesmente acontecem porque, é que nem coisa de Papai Noel, né? Agora a gente tá em época de fim de ano, vem muito, né, Papai Noel. Se você não se comportou durante esse ano, você não vai receber os seus presentes. Se você não foi um bom menino, você não vai receber presente do bom velhinho. Não é assim na vida. Mesmo a gente tendo se comportado mal, emanando energias negativas, pessimismo, vitimismo para o universo nos dá presentes. O universo é muito sábio e ele nos dá presentes. Ele não é o Papai Noel que só dá presente para quem é bonzinho. Não, ele dá muitos presentes na nossa vida. E o que são esses presentes? Esses presentes são justamente essas pessoas difíceis, essas situações problemáticas, esses problemas, essas dificuldades que a gente tem na vida, para que a gente possa aprender com elas e evoluir e crescer, porque a gente só cresce a partir destas situações, a partir do que a gente aprende com as nossas relações humanas e com a relação com as situações que se colocam na nossa vida. É só assim que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui. Então, falei, então aqui vou dar um exemplo muito prático, vou dar um exemplo da minha vida, da minha história, que eu acho que pode ficar mais fácil para vocês entenderem o que é a lei da aceitação. Há uns anos atrás, a minha família, a empresa da minha família, sofreu um revés financeiro muito forte. Foi muito, muito, muito difícil. E eu passei por momentos muito delicados na minha vida. Eu passei por crises de síndrome do pânico, passei por depressão profunda, porque eu não conseguia aceitar aquela situação na minha vida. Eu não conseguia aceitar que aquilo estava acontecendo. E aí a gente entra no papel de vítima, né? Eu entrei no papel de vítima, dizendo muito assim, por que que isso foi acontecer comigo? O que que eu fiz para merecer essa situação? Por que que isso está acontecendo na minha família? Por que que outras famílias prosperam e a minha está passando por essa situação complicada? É, assim, o que está acontecendo? E aí me colocava muito na situação de vítima e estava muito mal, assim, psicologicamente, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, buscando diversas formas de tentar me levantar, de tentar me reerguer. E foi um momento muito, muito difícil na minha vida. E dessas minhas buscas, eu comecei a também observar as pessoas da minha família que estavam na minha volta, que estavam passando pela mesma situação que eu e que tinham reações diferentes. O que eu consegui observar? Que uma das pessoas da minha família tinha uma reação de aceitação da situação muito forte. Tipo, ok, aconteceu, beleza. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente tem que aprender com isso? O que a gente tem que aprender que a gente não aprendeu ainda? E aí me questionava, tá, mas peraí, isso aí aconteceu porque a gente não aprendeu alguma lição em algum momento. Que lição que a gente tem que tirar disso? O que a gente tem que aprender com isso? E tava simplesmente assim, ok, a situação aconteceu, mas o que eu vou tirar disso? O que eu vou tirar dessa lição? O que eu vou tirar dessa situação que vai me fazer não errar numa situação futura? Que vai fazer com que isso não aconteça de novo? O que eu vou trazer para minha vida que vai melhorar? E essa pessoa tinha outro tipo de reação, ela tava se reerguendo, se colocando muito melhor. Nesta observação, eu também estudando muito, aprendi que aceitar a situação é o primeiro passo para conseguir tirar lições valiosas disso. Então, o primeiro passo é aceita que essa situação está acontecendo. É aquele famoso aceita que dói menos. Exatamente, dói muito menos. A gente sofre muito menos quando a gente aceita que aquilo que está acontecendo, que a situação que está acontecendo é para o nosso bem e que a gente pode tirar algum proveito daquilo, mesmo sendo uma situação muito difícil, muito ruim. E aí eu venho para o segundo princípio da lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade. Porque a partir da responsabilidade é que eu vou conseguir tirar lições disso que eu tô passando, né? Lições desse problema. Então, mas aí eu preciso fazer um parênteses para falar que responsabilidade é muito diferente de culpa,
São duas coisas completamente separadas, tá? A responsabilidade é muito diferente de tentar achar culpado, é muito diferente de se culpar, é muito diferente de culpar a situação pelo que está acontecendo. Quando eu descobri a questão da aceitação e da responsabilidade, eu comecei a falar, tô dando o exemplo ainda, continuando com o exemplo que eu estava dando antes, do revés financeiro que a minha família sofreu e que eu fiquei realmente muito mal com isso. Quando eu entendi que eu precisava aceitar a situação e me responsabilizar pelo que estava acontecendo, o meu entendimento foi, ok, é responsabilidade minha. Então, eu pensava assim, ai, mas isso é culpa minha. Ai, mas eu devia ter feito assim. Ai, mas eu devia ter feito assado. Ai, mas eu devia ter falado com aquela pessoa daquele jeito, porque a situação hoje poderia ser diferente. Ai, mas eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito isso. Não, não, não. Não, não, não. Isso é culpa. Isso não é responsabilidade. Isso é culpa. Fique bem claro isso. Isso é ficar com um chicotinho aqui, ó, nas costas, ó, e se culpando. Isso não é responsabilidade. A responsabilidade é muito diferente disso. Também não é achar um culpado. Ah, então essa situação aconteceu porque aquela pessoa entrou na minha vida, porque é culpa daquela criatura que entrou na minha vida e que fez toda essa bagunça. Não, eu estou assim, ou, né, eu estou assim por causa dessa situação, por culpa dessa situação, porque essa situação aconteceu na minha vida e aí eu tô desse jeito. Eu tô achando culpados, ou a situação, ou uma pessoa, ou a mim mesmo. Responsabilidade não é achar culpado. É muito diferente de achar culpados. Responsabilidade é entender que sim, a situação aconteceu e eu tenho uma responsabilidade de aprender com esta situação, de aprender com esta pessoa difícil, de aprender com essas circunstâncias para não repetir o erro, para melhorar, para me aprimorar, para evoluir espiritualmente. É exatamente isso que é responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de tirar algo de bom desta situação para aplicar na minha vida, para que isso não aconteça novamente. Esta é a minha responsabilidade. É ter consciência de que a situação é uma oportunidade de melhoria. Ter consciência de que eu tenho que permitir olhar para o problema e transformar esse problema em benefício. Isso é incrível quando a gente aprende essa diferença entre responsabilidade e culpa. São coisas bem diferentes mesmo. Falando do exemplo, né, que eu estava dando, eu realmente aprendi muito com a situação. Aprendi muito. E a gente, como família, aprendeu muito e cresceu muito. A nossa relação familiar hoje, porque era bem difícil antes, a nossa relação familiar hoje é muito melhor. A nossa relação com a administração do negócio é muito melhor. A nossa relação com o dinheiro é muito melhor. A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu muito com essa dificuldade. O crescimento espiritual que a gente teve como família, eu tô falando assim do meu núcleo familiar, o crescimento que a gente teve como família foi muito significativo. A gente tirou muitas lições, a gente aprendeu muito com essa situação. E eu posso falar de carteirinha, assim, aplica essa lei que dá certo, que funciona. Você começa a descobrir a vida de uma outra forma, de outros ângulos, começa a tirar proveito realmente das crises, tirar proveito das coisas ruins que te acontecem. E aí eu venho para o terceiro princípio da lei do mínimo esforço, que é a indefensibilidade. Ai, tive que ler porque é um palavrão. É indefensibilidade, exatamente isso. O que quer dizer este palavrão da indefensibilidade? Quer dizer que a gente tem que parar de ser rígido,
defensor dos próprios pontos de vista, dos próprios princípios, no sentido de querer convencer e persuadir os outros de que só existe o seu ponto de vista, que só o seu ponto de vista tá certo. É querer entrar no embate. É não deixar as coisas fluírem de acordo com a sua natureza. É querer estar sempre na defensiva. Escudo, espada na mão. Imagina, tá, gente? Tô aqui com escudo, espada na mão, defendendo todos os seus pontos de vista. Por que esse princípio é tão significativo? Por que é tão importante? Porque quando a gente passa tempo defendendo a minha posição, defendendo o meu ponto de vista, defendendo que eu tenho razão, eu sou o ser cheio da razão, eu tô defendendo com unhas e dentes as minhas convicções, eu tô gastando uma energia que seria linda, maravilhosa, se eu colocasse ela, se eu aplicasse ela em prol do desenvolvimento da minha felicidade. Se toda essa energia que eu tô desprendendo para defender os meus princípios, para defender o meu ponto de vista, se eu colocasse, se eu aplicasse essa energia toda em prol da minha felicidade, daquilo que realmente vai me deixar mais feliz. Se eu guardasse essa energia para aplicar na minha prosperidade, na minha abundância, nas coisas boas que eu quero emanar para o universo, se eu vou trocar essa energia de briga, de embate, de defesa, por uma energia de mandar coisas boas, de mandar pensamento positivo, de mandar saúde, cura, paz para as pessoas, que realmente vai me retornar com coisas boas para minha vida. Se eu mando para o universo esta energia de raiva, de embate, de defesa, o que eu vou receber em troca? Eu vou receber também energia de embate, de defesa, de raiva. E aí tudo vira um bolo, tudo vira um ciclo vicioso e vira um bolo que a gente não consegue mais sair. Geralmente é isso que acontece. Vou dar aqui um exemplo do que eu faço quando essas situações elas acontecem na minha vida. Vou trazer aqui um exemplo bem prático, assim. Quando alguém chega para mim no embate, na agressividade, me acusando de alguma coisa ou dizendo alguma coisa que realmente está me ferindo, que realmente está fazendo, que faz mal, assim, que bate num lugar que não é legal, que faz mal, o que eu faço? Qual é a minha reação à ação destrutiva daquela pessoa? Porque se eu reajo, se eu entro no jogo dela, se eu vou para defender a minha posição, se eu entro na reativa e quero defender o meu ponto de vista, não, isso que você está dizendo não é verdade, você não pode me acusar assim, não. Se eu entro nesse jogo, eu só pioro a situação. E a coisa vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve que vai ficando grande, grande, grande. Daqui a pouco ninguém mais sai desse negócio. Qual é a reação que eu aprendi a ter que tem me trazido muitos benefícios na vida, que eu vou compartilhar com vocês, espero que faça sentido, que possa ajudar vocês também. O que eu tenho feito? A pessoa chega me acusando, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. Qual é a minha reação? Eu fico quieta e concordo. Realmente. Me desculpa. Realmente não devia ter acontecido dessa forma, realmente não devia ter feito isso. Eu fico quieta e concordo com a pessoa, concordo porque ela tá colocando para fora uma frustração que é dela, que não é comigo. É uma frustração com relação à situação, com relação a alguma coisa que ela tá vivendo que não tá dando certo. Ela tá colocando para fora, expressando aquela raiva, aquela coisa, ela tá colocando para fora uma coisa que é dela, que não é minha.
não leva para o coração. Eu escuto muito essa frase no meu trabalho. Não leva para o coração, porque não é contigo o problema. O problema é com o processo, o problema é com a situação, o problema é com a pessoa. Ela tá com aquilo dentro dela e ela tá extravasando. Então, realmente não leva para o coração. Se eu ficar tentando defender o meu ponto de vista, tentando ter razão, eu vou perder a discussão. Se eu ficar tentando ter razão o tempo todo, se eu for pro embate, eu vou gastar uma energia absurda de maneira totalmente desnecessária. Não tem necessidade nenhuma gastar essa quantidade toda de energia para defender um ponto de vista, para defender algo que às vezes nem faz tanto sentido. Se você concorda, se você é empático com a pessoa, eu entendo o que você está passando, eu concordo que essa situação não deveria ser assim, eu entendo o que está acontecendo. Simplesmente respira, fica quieto, concorda com tudo, você vai ver o resultado a longo prazo. O que eu quero deixar aqui, assim, de exemplo para trazer mais para a prática, assim, de colocar uma metáfora aqui para trazer mais para a prática. Quando a gente está defendendo as nossas posições, quando a gente está na posição de defesa, a gente é um carvalho oco. A gente é um carvalho, um tronco enorme, grande, frondoso, uma árvore linda, oca por dentro. E aí o que acontece na tempestade? Esse carvalho quebra e cai. O que acontece com esse carvalho? Ele simplesmente quebra. Ele não aguenta a tempestade. Ele não aguenta, porque isso vai ficando, vai batendo tanto, vai batendo tanto, vai batendo tanto, vai batendo tanto, e aquela bola de neve vai aumentando, que esse carvalho quebra. Não funciona. Não é natural com o universo. O natural com o universo é a harmonia, é o equilíbrio, é a empatia, é a serenidade. Se você concorda, por mais que lá dentro você não concorde, você ache tudo errado. Mas qual é a necessidade de criar um embate? Quando a pessoa se acalma, quando você é empático com a pessoa e a pessoa vê que você está fazendo um esforço para ser mais empático, para a coisa funcionar, para entender o lado dela também, ela também faz um esforço para entender o seu lado. Ela também faz um esforço para entender que realmente não, eu entendo que não é, que não foi por mal, que a culpa não é inteiramente tua. Ela tira a culpa, sabe? Ela começa também a enxergar o outro lado, porque você está enxergando o lado dela, então a pessoa também começa a enxergar o teu lado. Isso facilita, isso entra no fluxo da vida, de equilíbrio, de harmonia, isso entra no fluxo da natureza. E o que entra no fluxo da natureza? A gente ser carvalho ou a gente ser como bambu, que é flexível? O que acontece com o bambu? O bambu, ele flexibiliza conforme o vento. E o vento vai, ele vai, o vento vai, ele vai. Ele flexibiliza conforme o vento. Ele resiste mais às tempestades que o carvalho oco, com certeza. Ele é muito mais resistente às tempestades que o carvalho. Ele não vai quebrar com tanta facilidade. Ele não vai. Ele vai se dobrar, mas ele não vai quebrar. E depois ele volta para o seu estado natural. Ele volta a ficar de pé. Ser flexível está dentro desta lei, desse princípio, né? Da lei do mínimo esforço. Então, aqui, só fazendo uma revisãozinha rápida aqui do que a gente falou. A gente falou do o que não é a lei do mínimo esforço, que é preguiça, que é o deixa a vida me levar, que é esperar as coisas caírem do céu e acontecerem. A gente falou aqui sobre o que é a lei do mínimo esforço, que é seguir a natureza, é seguir o fluxo natural da vida, é simplesmente crescer quando o nosso natural é crescer. E a gente falou dos 3 princípios que regem essa lei: a aceitação, a responsabilidade e a indefensibilidade. São esses 3 princípios que regem, então, a lei do mínimo esforço.
Eu, sinceramente, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito sentido, que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você, que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira, a que você seja uma pessoa melhor, que você tenha um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Se fez sentido para você, dá aqui o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber notificação quando a gente posta vídeos novos. E eu vou amar de verdade receber os seus comentários, as suas críticas, sugestões, opiniões sobre esse tema e até sugestões para próximos temas que a gente possa trazer por aqui. Eu quero que vocês fiquem muito bem durante essa semana. A gente segue conectado nas redes sociais, Instagram, Facebook, por aqui pelo YouTube também. Podem entrar em contato, eu vou adorar receber as mensagens de vocês. Uma ótima semana. Namastê. Até o próximo vídeo.